Olá, alunos do PVS, sejam bem-vindos a mais uma aula elaborada pela equipe de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. O tema da nossa aula hoje será Tempos e Modos Verbais. Essa aula e esse trabalho foi organizado pelas mediadoras Maísa Avelino, Sabrina Moreira e Tassiane Ribeiro. Antes de dar início à nossa aula sobre tempos e modos verbais, é interessante ver qual é a definição de fato que são os verbos. Nós sabemos que os verbos são palavras que exprimem acontecimentos e ações representados no tempo. São formas linguísticas variáveis que flexionam em tempo, modo, pessoa e número. Aqui o nosso foco será analisar a semântica no uso de tempos e modos verbais. E geralmente é possível reconhecer o tempo e o modo em que o verbo se encontra apenas observando sua estrutura ou forma. Vejamos o exemplo. Ao considerar a forma verbal cantava, pode-se dizer que ela está flexionada no pretérito imperfeito, tempo, do indicativo, modo, devido à presença do segmento vá, que indica então esse tempo e modo verbal nos verbos da primeira conjugação, ou seja, os verbos terminados em a no infinitivo. Mas fique tranquilo, veremos mais adiante sobre o emprego dos tempos e modos verbais e você também será capaz de identificá-los, pois a maior parte dos tempos e modos verbais tem sua própria marca. Conhecendo-as, você se torna capaz de olhar para um verbo e dizer em que tempo e modo ele está. Também vale ressaltar que o exemplo acima é de um verbo regular e você deve recordar das aulas de português que existem verbos com estruturas irregulares, mas isso é uma tarefa para um estudo complementar. Os modos verbais, como já mencionados, tratam da maneira como os verbos se apresentam para expressar a posição do falante, ou seja, ele estabelece formas diferentes para indicar a atitude do falante em relação ao que é dito, certeza, suposição, ordem. Dessas considerações, temos os seguintes modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Cada um possui propriedades semânticas distintas e essas contribuem para a construção dos sentidos numa determinada sentença, numa determinada oração. Vamos observar os valores semânticos na tabela abaixo. São valores gerais atribuídos aos modos. Então, no modo indicativo, nós temos como valor semântico principal um fato certo, um fato real. Exemplo, eu vou à reunião. Aqui você tem a certeza de que é possível comparecer à reunião, por isso a afirmação. Já o modo subjuntivo indica um fato incerto, irreal ou até mesmo hipotético, como quero que você vá à reunião. É um pedido, mas há esse comparecimento hipotético neste exemplo. E por último, o modo imperativo indica uma ordem, um pedido, um conselho, como o próprio nome passa a ideia, né? Império, imperar. E no exemplo, agora, não só quero que você vá à reunião, eu posso ordenar, vá à reunião. Aqui temos então uma ordem. E os tempos verbais? Como o próprio nome diz, os tempos verbais indicam o momento em que o fato ocorre. Passado, presente ou futuro, além de situarem o momento do discurso. Então, percebam aqui na setinha indicando o presente, este é o momento da fala. Então, teremos o momento anterior e um momento posterior. Assim, a ação no passado, o pretérito, ela está em referência ao que ocorreu antes da fala. Por exemplo, eu estudei antes dessa aula. A ação no presente, em referência ao que ocorre no momento da fala. Então, neste momento, eu estudo tempos e modos verbais. E a ação no futuro ocorre em referência ao que ocorreu depois do momento da fala. Então, após essa aula, eu estudarei a partir da apostila de língua portuguesa aqui do CCR. Então, dos 3 modos verbais que vimos anteriormente, 2 deles, o indicativo e o subjuntivo, abrangem diferentes tempos verbais. É isso que observaremos nos próximos slides. Modo indicativo se divide, então, no pretérito, a ideia de passado, temos o pretérito perfeito e imperfeito. Mais que perfeito, temos o presente do indicativo e o futuro do indicativo, que se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. No modo subjuntivo, nós temos o pretérito imperfeito, o presente e o futuro.
E claro que desses verbos também temos que ver os seus valores semânticos. Nós já vimos até aqui alguns sentidos gerais dos tempos e modos verbais. Vimos certeza, incerteza, pedido, etc. Mas vale ressaltar que em alguns contextos, cada tempo e modo verbal pode apresentar mais de um valor semântico. Por exemplo, o presente do indicativo pode ser usado para indicar tanto uma rotina, todos os dias eu acordo às 6 da manhã, quanto um fato futuro, qualquer dia eu apareço na sua casa. Nos slides a seguir, pode-se observar os principais valores semânticos dos 9 tempos verbais. Valores semânticos do modo indicativo. O presente do indicativo tem como valores semânticos uma ação rotineira, habitual, como mostra o exemplo, todo dia ela faz tudo sempre igual, mas também pode indicar um fato futuro, como mostra o exemplo, amanhã apareço na sua casa. Observe esse local da ação a partir do momento da fala, né? Também pode indicar um fato passado, muito utilizado em fatos históricos, como mostra o exemplo. Em 58 a.C., César invade a Gália. E também uma verdade absoluta ou fato que ocorre durante o momento da fala. O pretérito perfeito representa um fato pontual no passado, que se iniciou e se concluiu no passado. Ontem eu joguei futebol. Já o pretérito imperfeito do indicativo representa um fato que se repete ou se prolonga no passado, como, por exemplo, todos os dias eu jogava futebol. Era uma ação rotineira presente no passado que não é mais presente no futuro. Em registro informal, o pretérito imperfeito também é usado no lugar do futuro do pretérito, ou seja, em um registro fora da norma padrão da língua. Então, observe o exemplo. Se eu pudesse, comprava um presente melhor. O mais adequado aqui, de acordo com a norma padrão, seria compraria um presente melhor, mas você vai ver isso na parte do futuro do pretérito. Pretérito mais que perfeito representa um fato passado anterior a outro fato também passado, como podemos perceber aqui nesse exemplo. O pai chegou ao local onde o acidente acontecera. Entendemos então que o acidente ocorreu antes do pai chegar ao local. Mas o pretérito mais que perfeito pode também expressar desejo, como nos exemplos quem me dera ou quisera eu poder viajar com vocês. Futuro do presente representa um ato futuro em relação ao momento da fala, como, por exemplo, eu vencerei. Também pode representar dúvida, questionamento. Será ele a pessoa certa? E também pode ser utilizado no lugar do imperativo. Não cobiçarás a mulher do próximo. Veja aqui uma ordem utilizando o futuro do presente. E por último, o futuro do pretérito. Como representa o nome, ele indica um fato futuro em relação a um fato passado. Então, é uma relação futura que depende de algo que ocorreu no passado. Como mostra no exemplo, ela acreditou no passado que chegaria a tempo, o fato futuro chegar a tempo. Também representa um fato dependente de uma condição e também a incerteza. Então, se eu ganhasse na loteria, veja a condição aqui, viajaria sem mala. Valores semânticos do modo subjuntivo. Temos no presente do subjuntivo o valor semântico de fato incerto. Espero que você volte logo. O pretérito imperfeito representa uma condição improvável. Se eu ganhasse na loteria, daria a volta ao mundo sem nada. E o futuro representa também uma condição, mas é uma condição que tem um maior grau de probabilidade. Então, se eu ganhar na loteria, aqui há uma chance maior do que a do pretérito imperfeito. Se eu ganhar na loteria, darei a volta ao mundo sem mala. Entendeu essa diferença? Agora, você deve ter percebido que não falamos sobre tempos verbais no modo imperativo. Isso ocorre porque o modo imperativo não se subdivide em tempos verbais. Ele se constitui apenas de sua forma afirmativa e negativa, as quais chamamos de imperativo afirmativo e imperativo negativo. A assimilação semântica desse modo estará sempre associada às ideias de ordem, conselho ou pedido, como nas frases venha até aqui ou pegue essa fruta. Dessa forma, a construção do sentido se dará em circunstâncias ligadas à influência no comportamento do interlocutor. A propaganda é um gênero clássico na qual encontramos o uso do modo imperativo, afinal ela quer despertar a ação no interlocutor, como mostra a propaganda da Oi
mostre que você tem orgulho de ser brasileiro. Veja aqui o verbo mostrar no modo imperativo afirmativo. Nossa aula está se aproximando ao fim e, para aplicar os nossos conhecimentos, nós iremos analisar o poema O Impossível Carinho, de Manuel Bandeira, que caiu na prova da UERJ. Então vamos à leitura. Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo, quero contar-te apenas a minha ternura. Ah, se em troca de tanta felicidade que me dás, eu te pudesse repor, eu soubesse repor no coração despedaçado as mais puras alegrias de tua infância. Nós já vimos, então, que os verbos, os tempos e os modos verbais, eles exprimem a atitude do falante quanto ao que é dito. Então, em escuta, nós temos um pedido, uma súplica, marcada pelo uso do imperativo afirmativo. O uso do presente no verbo quero indica a ação do eu lírico no momento de sua fala, uma ação de desejar. Também no presente, o verbo das indica uma ação habitual, pois no presente, no cotidiano, o interlocutor deste eu lírico lhe dá muita alegria. Agora, nos verbos pudesse e soubesse, vemos o uso do pretérito imperfeito do subjuntivo para indicar uma condição improvável, pois o eu lírico não possui segurança de sua capacidade para desempenhar tais ações, embora queira. É válido ressaltar a relação entre os verbos e também os pronomes desse texto com as pessoas do discurso. Podemos perceber, então, que o eu lírico fala diretamente com a sua pessoa amada. Isso pode ser visto tanto pelos verbos que estão na segunda pessoa do singular, como os já citados, o verbo escuta e verbo das, também pelo uso de certos pronomes na segunda pessoa do singular, como o pronome te e o pronome tua. Assim, o eu lírico expressa ao amado ou amada o desejo de poder trocar no coração despedaçado a infelicidade pelas alegrias de infância, como prova de sua ternura e de seu amor, mas não pode porque não sabe como, construindo então essa ideia de incerteza. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação nesse vídeo, e o conteúdo dessa aula, Tempos e Modos Verbais, pode ser revisitado no módulo 1 de Língua Portuguesa, no capítulo 7. Refaça os exercícios disponibilizados na apostila e também no caderno de exercícios que são referentes a este conteúdo, e tire suas dúvidas com o mediador do seu polo. Muito obrigada!